Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao último dia da 23ª Semana de Veterinária da UNB. Meu nome é Ingrid, eu sou estudante do 6º período de Medicina Veterinária e hoje a gente tem a honra de estar aqui no nosso evento, o médico veterinário Matheus Rabelo, para ministrar a palestra de tema Clínica e Manejo de Mini Pig. Aí, primeiramente, eu vou apresentar um pouquinho o Matheus. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Faculdade União Pioneira de Integração Social, UPS, pós-graduado em Clínica e Cirurgia de Pets Não Convencionais pela Universidade Anhembi Morumbi, é membro colaborador do Laboratório de Pesquisa em Animais Selvagens LAPAS, UFO, e ex-diretor da Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens, ABRAVAS, e sócio proprietário da Clínica Exotic Life de Brasília DF. Bom, a gente está muito feliz de ter o Matheus aqui hoje com a gente. E antes de começar a palestra, eu vou só dar alguns avisos. Lembrar que a gente vai ter um formulário de presença e o link a gente vai disponibilizar no chat. Então, para vocês ficarem atentos, que só vai receber certificado quem preencher e tiver escrito no CIGAR. Lembrar também que a gente vai ter um momento de perguntas, então quem tiver dúvidas no final ou no meio da palestra pode mandar no chat, colocando hashtag pergunta. E que na próxima palestra também a gente vai divulgar os finalistas do nosso concurso de desenho. Bom, eram esses avisos, agora eu passo a palavra para o Matheus, pode ficar à vontade. E aí, pessoal, boa noite. Agora eu já posso abrir minha apresentação aqui, né? Direto. Pode. Bom, pessoal, como a Ingrid me apresentou, eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho aí com vocês sobre a minha rotina na clínica de Mini Pig, né? Eu fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho. Acho interessante das semanas acadêmicas porque elas sempre geram uma expectativa, né, no pessoal que está assistindo. Eu lembro que durante a minha graduação, isso, cara, era um momento do ano, assim, fazia muita diferença, que era a oportunidade que a gente tinha ali, muitas vezes, de ter contato mais próximo e de descobrir áreas que a gente, às vezes, nem sonhava que existiam, né? Então, como o nosso intuito aqui, durante uma semana acadêmica, não é formar nenhum especialista em mini-pig, né? Até porque isso eu também não sou, a gente vai debater um pouco mais sobre a rotina de uma forma geral, as principais patologias que a gente costuma encontrar e os desafios que a medicina desses carinhas traz para a gente, tá? Então, vocês vão reparar que algumas coisas eu vou falar um pouco mais rápido, outras vocês podem me debater na sequência também, me questionar na sequência, né? Sobre as dúvidas que vocês tiverem, outras coisas a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas eu acho o mais importante é que a gente possa debater sobre o que eu vivenciei na minha rotina e quais foram os desafios principais que eu senti, tá? Para, de repente, vocês buscarem no futuro cursos mais específicos, né? Eu acho que na semana acadêmica o nosso objetivo é só pincelar essas diversas áreas e ter uma noção de como é que se trata. Bom, como o pessoal me apresentou, eu sou médico veterinário da Exotic Life, né? Atualmente, e se Deus quiser para sempre, também, mas passei em alguns lugares pelo país, fiz estágio em alguns lugares, alguns cursos no exterior também, e atualmente a gente está sediado aqui na Asa Norte, mesmo em Brasília, e seguindo apaixonado pela profissão cada vez mais, tá? Então, tem os meus contatos, depois eu vou deixar mais alguns para vocês também. Vamos passar primeiro por que a gente escolhe ter um pet não convencional, né? Eu acho que é importante a gente lembrar o que nos motiva a ter um pet tão diferenciado. O porco, né, por muito tempo foi visto como único e exclusivamente um animal de produção. Hoje a gente já vê que são pets incríveis e eu vou mostrar isso para vocês. Mas e de onde veio, antes mesmo da ideia de ter um porco, de onde teve a ideia de ter um bicho diferente? Não, eu não quero cachorro e gato, quero um bicho diferente, né? Muitas vezes isso vem em virtude de adaptação à rotina, então existem animais das mais diferentes espécies que se pode ter comercialmente, né, de forma legalizada, sem nenhum tipo de contravenção, né, a gente pode adquirir répteis, alguns mamíferos, aves, enfim. Então, muitas vezes a gente consegue adquirir uma espécie que se adeque um pouco mais à nossa rotina, desde mesmo que a gente tenha um trabalho durante o dia todo ou a noite toda,
ou folgue com menos frequência, que é o caso do veterinário, a gente consegue ter hoje um pet que exija menos atenção, por exemplo, do que um cachorro e um gato, né? Se comparando sempre aos cães e gatos. Então, essa adaptação à rotina é das coisas, né, que ocasionaram essa mudança para os pets não convencionais. É um mercado pet, de uma forma geral, que mais cresce no mundo, né? Em alguns países supera até mesmo de pets convencionais. Então, eu lembro que em 2016, que foi quando a gente abriu a clínica, né, de 2016 para 2017, a gente estava tendo uma crise financeira no Brasil muito feia, né? E eu lembro que cada vez que eu buscava um imóvel para construir a minha clínica, mais imóveis estavam disponíveis. Então, mesmo nessa fase em que vários negócios, né, várias empresas fechavam, eu estava buscando um lugar para abrir um negócio, abrir uma clínica, e isso mostra como o nosso mercado pet ele cresce. E a mesma coisa aconteceu agora na pandemia. Tá? Os nossos atendimentos aumentaram bastante, a nossa rotina aumentou bastante. Então, o nosso mercado pet parece que, invariavelmente, independente da rotina do mundo, na verdade, é um mercado que continua crescendo cada vez mais. Isso é impressionante, tá? O acesso à informação, então, hoje a gente vê um menino remelento aí de 7 anos já dizendo que quer ter uma jiboia. Na minha época, apesar de eu não ser tão mais velho assim, a gente não tinha acesso a essas informações. Né? Jiboia era coisa de maluco. Hoje, quantas pessoas a gente conhece aí que tem um pet não convencional? Né? Então, essa criança de 7 anos com um tablet ali na mão, ele consegue ter acesso ao site do IBAMA e descobrir se pode ou não. Né? Não tem nem como o pai e a mãe falarem que é proibido, porque o menino rapidamente dá uma pesquisada ali e descobre que é possível sim ter de forma legal. Então, os argumentos dos pais estão ficando cada vez menores nesse sentido. Né? Então, a gente percebeu que é possível ter esses animais. E o Instagram tem esse peso aí também. Né? Infelizmente, ele é o terceiro maior tráfico do mundo, o tráfico de animais silvestres. Então, querendo ou não, esses animais vão aparecer na nossa rotina, mesmo que não sejam de origem do tráfico ou sendo de origem do tráfico, infelizmente, para o veterinário, eles vão aparecer, tá, na nossa rotina clínica, então não tem muito para onde fugir, tá? E só perde para o tráfico de drogas e de armas, então é um tráfico que, infelizmente, movimenta muito, muito dinheiro no mundo, e o veterinário está na ponta do iceberg, ele acaba tendo um papel importante para educar essa população, né? Então, nós não só fazemos atendimento veterinário, a gente também tem que educar esses clientes e explicar que é possível adquirir de forma legal e coibir esse tipo de. Por último, o exibicionismo que a gente consegue ver aí nessa foto. Esse é o Salvador Dalí, com o seu tamanduá bandeira, no meio de Paris, acho que em 1936, se eu não me engano. Tá? Então, você acha que ele tinha porque ele gostava? Ele gostava de aparecer, né? E muita gente ainda hoje tem um pet não convencional em virtude disso, tá? Quer ser o diferentão, quer ser o que tem um comportamento diferente, o descolado, enfim. Cada um aí de vocês deve conhecer uma pessoa que tem só para aparecer. Às vezes nem cuida bem, mas tem que é só para dizer que tem. Né? Infelizmente isso acontece. E aí, entre os animais de fazenda, né? Eu separei algumas fotos aí, não só de porco, né? Mas de outros animais que antigamente eles eram vistos apenas como animais de produção e hoje são animais que fazem parte da nossa rotina clínica em uma grandíssima quantidade, tá? Quem acompanha o nosso Instagram vê que isso acontece, vê que essa rotina tem crescido bastante e a gente tem que estar capacitado, a gente tem que estar preparado para poder atender esse tipo de animal. E aí entra, por exemplo, vocês estão vendo uma foto aí eu com o Bento, né, que é um mini bode aí, uma mini cabra, né, que o pessoal fala. Ele é um ruminante, um animal que tem uma necessidade nutricional bem diferente. E aí você que quer trabalhar com silvestres, fala, não vou para essa aula chata de grandes, não, né? Aula de pastagem, aula de manejo e rotação de pastagem, aula, olha aí, fazendo parte da rotina. Né? Então, é importante que a gente tenha consciência disso e não negligencie as aulas. As aulas de avicultura, frango de corte, olha aí como ela é importante. Né? Então, a gente consegue ver.
Pessoal, não sei se os cachorros estão atrapalhando aqui um pouco, não sei se alguém puder interromper aí, perguntar, eu posso avisar se está fazendo muito barulho para vocês. Posso tentar dar um jeito aqui. Bom, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Tem neném também, então qualquer barulheira vocês me comunicam. Então é muito importante que a gente não negligencie nenhuma aula durante a faculdade, porque, querendo ou não, a gente vai se deparar com esses animais, tá? Não sei se vocês estão vendo eu e uma estagiária aí atendendo um galo aí em cima. Olha o tamanho desse galo. E o nome era Joana. Eu falei, Joana? Aí eu falei, putz, será que isso é uma galinha? Não, isso é um galo, isso é um galo. Aí depois eu fui ver que a dona falou que era o primeiro galo transexual do mundo. Ela botou isso na cabeça dela e vai dizer que não era um galo transexual, tá? Então, era um galo enorme chamado Joana que eu tinha que tratar como fêmea, tá? Então, assim, a gente está nesse nível de complexidade. E por que ter um mini pig? Né? Por que um mini pig em específico? São animais extremamente inteligentes. Eu vou mostrar para vocês aí alguns slides que mostram isso e deixam muito claro o nível de inteligência desses animais. Tá? Vocês vão ver uma situação que mostra como eles são capazes de interagir, de aprender novos truques. Então, é importante que a gente tenha noção disso, tá? E isso é um dos principais fatores porque as pessoas buscam o mini pig. São animais muito dóceis, tá? Então, eu nunca ouvi um relato de um mini pig, beleza, desses animais criados como pet, sendo agressivos, tá? Então, esses animais de fazenda, eu já ouvi vários relatos. Eles mordem mesmo, deu mole, eles derrubam, mordem. Então, a gente tem que tomar cuidado, mas quando criados num ambiente, assim, sob o convívio das pessoas, são animais extremamente tranquilos, tá? Tem esse aspecto fofinho, eu botei entre aspas, porque é impressionante como, sei lá, 90% dos pacientes que eu atendi eram de tutores mulheres, né? Que gostam desse aspecto visual fofinho. Eu também acho super fofinho, né? Não é uma característica feminina nesse cenário. Eles são fofinhos mesmo. Mas é um desejo que costuma estar relacionado a essa característica que a gente vê aí na imagem ao lado, né? Não é da geração de vocês, mas eu acho, né? Alguns já devem ter assistido o Baby, o porquinho atrapalhão, né? Atrapalhado, na verdade. Baby, o porquinho atrapalhado, que era um porquinho que conversava com todos os animais da fazenda, enfim, e tinha uma série de comportamentos muito humanizados, né? Então é impressionante como eles são capazes de aprender e gostam de ficar mais tranquilos nesse sentido, né? Então, é muito legal. E aí, infelizmente, essa influência, como já dizem no último tópico, faz com que as pessoas desejem ter esses animais. Só que nem sempre é como é nos filmes, como tudo na vida, né? Eles não têm um cheiro desagradável, tá? Então, ao contrário do que as pessoas pensam que porco vive no chiqueiro, nada a ver, tá? A gente vai conversar um pouco por que isso acontece, mas eles não têm cheiro nenhum, eles não têm glândula sudorípara, tá? Então, isso é uma das coisas que confere alguns cuidados que a gente tem que ter também, tá? Mas eles não têm nenhum cheiro ruim, beleza? Eles são praticamente inodoros, digamos assim. Só que, óbvio, se ficar num ambiente sujo, um ambiente contaminado, esse cheiro vai vir e aí já é característica do meio, né? E não do próprio animal, beleza? São diferentes, né? Então, de uma forma geral, eles têm características bem diferentes da maioria dos animais, né? Ele é único, né? Não tem nenhum outro animal, assim, nenhum outro bicho que seja tão semelhante a eles e de tão fácil acesso. Então, isso é uma característica muito interessante. E aí entra a influência que eu mencionei anteriormente também. A influência digital, a influência de um filme, a influência de algum amigo que tem, um porquinho da fazenda, quando a gente era criança, enfim. E aqui tem a Olivia Bisteca, que ela é uma porquinha que vocês vão ver muito aí nas imagens, aprendendo alguns truques, bem novinha nessa fase, eu acho que ela tinha cerca de 3 meses, tá? Com o seu tutor aí, o Fred, fazendo o treinamento dela, e olha como é um animal inteligente, super jovem nessa idade aí ainda, e ó lá, agora ela aprende a dar o toque, né? Então,
é muito legal o nível de inteligência deles, né? Eles aprendem truques desde que você exercite bastante. E eu arrisco dizer que em alguns momentos eles são até mais inteligentes do que os cães, tá? Sinceramente, eu nunca vi, por exemplo, um cachorro, se não treinado, óbvio, com treinamento eles conseguem desenvolver sim essa capacidade, mas um cachorro que abre uma porta sozinho, vai lá, abre a geladeira, abre a gaveta da geladeira e pega as verduras lá dentro da gaveta da geladeira. A Olivia faz isso, tá? Se demole. Então, porque ela associou sozinha que dentro da geladeira daquela gaveta tem os vegetais que ela gosta, beleza? Meus cachorros mesmo, que tem uma tampa ridícula que separa eles da ração. E eles não pegam a ração, tá? Então, não é tão comum assim, beleza? E, como eu falei, são animais dóceis. Osso sem vergonha. E a sujeira Independente que do faz, tamanho. é bizarro. Osso sem vergonha. Vocês estão Nada escutando boazinha, bem, animal. né? Gira a barriguinha. Olha o tamanho dessa porquinha, que é teoricamente da mesma raça, digamos assim, que a Olivia. Osso sem vergonha. E a sujeira que faz, é bizarro. Reparem no comentário do tutor ao fundo, né? Reparem no comentário do tutor ao fundo. Olha a sujeira que faz. Osso sem vergonha. E a sujeira que faz, é bizarro. Osso sem vergonha. Mas Nada mesmo assim, boazinha, ó, animal. super Gira a mansinho, barriguinha, cara. fazer carinho. Bem mansinho. Tá? Então, reparem nos detalhes que a gente vai conversando, tá? E de onde vieram os mini pigs, né? Qual é a origem deles? Esse conceito de mini, né? Tá na moda, né? Os animais mini, assim como a mini cabra que vocês viram ali eu atendendo, né? O Bento, etc. Eles surgiram nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota, tá? Na década de 40. Existem os primeiros relatos, que foi em 1945, na verdade, em que eles tinham o objetivo, conforme escrito já no segundo tópico também, eles tinham o objetivo de, junto com a indústria farmacêutica, conseguir selecionar esses animais para que tivessem características cada vez menores. Então, eles, nessa universidade, inicialmente, eles pegaram os menores de cada ninhada e cruzaram entre si a fim de selecionar animais cada vez menores, né? Por quê? Eles eram muito utilizados ainda como cobaias, tá? Para humanos, para testes, cirurgias experimentais de médicos humanos, inclusive. Isso ainda acontece até hoje, tá, pessoal? Só que os animais atingiam grandes dimensões, né? Cerca de 500, 600 quilos. E aí precisava de 5, 6 pessoas simplesmente para colocar um porco em cima de uma mesa de cirurgia. Então, para ficar com peso mais semelhante de humano e ficar mais próximo ainda dessa característica dos humanos, eles foram fazendo essa seleção genética para reduzir cada vez mais esses animais, tá? E é interessante que até para balística, né, estudo de tiro e etc., a carcaça ali do porco, ele tem uma característica muito semelhante à dos humanos, tá? Então, alguns tecidos, a densidade tecidual, a sensação ali do bisturi, enfim, é muito semelhante a de um ser humano. Então, por isso, eles foram e ainda são muito utilizados como cobaias ali para cirurgias experimentais de humanos, beleza? Então, essa era a principal intenção e até hoje existem algumas farmácias, da grandes redes de farmácia que têm rebanhos ali de mini pigs justamente com essa intenção, né? E aí eu achei, inclusive, essa matéria aí, Experience, né? Acidentalmente ele acabou comprando um porco gigantesco. Quantas vezes isso já não aconteceu, tá? E pode acontecer com qualquer animal, quase que independente da genética. Vocês vão ver que eles sofrem muito por conta disso e existe, inclusive, nos Estados Unidos, fazendas que são responsáveis por fazer resgate desses animais abandonados porque eles cresceram demais e as pessoas acabam se desfazendo. Nem todo mundo tem oportunidade, como esse cliente aí anteriormente, de separar um espaço físico ou morar numa casa para eles. Né? Acaba comprando um animal pequenininho, bonitinho, fofinho, e mora no apartamento, daqui a pouco ele está com 200 quilos dentro do apartamento e a pessoa acaba querendo se desfazer. Tá? Então, isso é muito triste. Né? Acho que a responsabilidade de todo mundo é estudar e correr atrás, pesquisar, antes que essas coisas aconteçam. Mais uma vez, a Olivia Bisteca, como eu falei para vocês, ela vai fazer parte, é o nosso paciente mini pig mais presente na rotina, tá? Então, vocês vão ver aí em alguns cenários.
olha como é que a Olivia chegou, né? Essa consulta, se eu não me engano, ela tinha cerca de 2 para 3 meses, bem pequenininha, fofinha no meu colo, super delicada, cara. Eu entendi na hora os tutores ali, porque realmente é uma coisa incrível. E vocês não têm noção do tanto que ela berrava quando a gente foi tirar essa foto. Foi assim, 200 fotos para sair uma com a dela com a boca fechada, sem parecer que a gente estava maltratando ela. E ela tem Instagram, sigam aí, caso vocês queiram acompanhar um pouquinho da rotina. Esse é o tipo de cliente que eu estou falando, né? Hoje a gente tem pacientes, vários deles que têm Instagram e que os tutores tomam conta desse Instagram como se fosse realmente um filho. Tá? Então, é importante a gente estudar e se capacitar cada vez mais para prestar a assistência que esses pets precisam. E aí está aí na primeira foto, inclusive, a Olivia já hoje, dia 1º de outubro, já mostrando aí a foto sobre o Outubro Rosa. Né? Ela está por dentro aí das campanhas do câncer, enfim, vamos entrar nessa onda aí também, junto com a Olivia. E hoje é a Olivia aí. Então, essa Olivia aqui de 3 anos atrás tá assim hoje, que essa foto não foi bem hoje, né? Tem mais ou menos uns 4, 5 meses, mais ou menos, se eu não me engano. E ela já estava com cerca de 48 quilos, tá? Nessa foto. Então, aí eu estou em cima de uma balança de humano mesmo, né? Aí, por enquanto, eu consigo carregá-la ainda, mas esse dia aí já foi hardcore. Viu? Sorte que vocês viram aí que o proprietário e o tutor da Olivia também é um cara marombeiro, então me ajuda bastante. Beleza? A Olivia aí também, sentada no puff, reparem no tamanho da cabeça dela, como ela já é grande, né? Esse puff aí lá da clínica, ela adora, quando chega lá, ela já vai lá direto. E aí do lado tem o Guru, né? Guru, esse pequeno porquinho aí, que a gente estimou na faixa dos 200 quilos aproximadamente, quando a gente foi fazer o atendimento. Eu não consegui pesar, né? Não tinha uma balança que aguentasse, muito menos eu carregar o Guru. Então, eu fui para um atendimento de mini pig, mas o atendimento domiciliar, eu até falei pelo telefone, eu falei, vocês não preferem trazer ele aqui, a gente tem uma estrutura melhor e tal. Ela falou, doutor, é porque é um pouco difícil de carregar ele, sabe? Eu entendi por quê quando eu cheguei lá, né? Então, olha o tamanho da criança, tá? Depois a gente vai contar um pouquinho sobre ele. Já entrando na parte de clínica médica mesmo, eu vou, como eu mencionei para vocês, eu vou pincelar um pouquinho da rotina, das coisas que a gente mais vê, tá? E do que mais chama atenção, né? O que a gente costuma mais se preocupar na rotina desses caras. Não vou destrinchar muito algumas doenças muito específicas, porque são raras, e eu vou explicar com mais calma para vocês, tá? Mas, dentre elas, né, os distúrbios metabólicos são os mais comuns, dentre eles a obesidade é disparada, né, o nosso principal problema. Então, por mais que esse cara, né, um pouquinho vietnamita, que a gente tanto escuta falar, ele tem uma genética para ser um mini porco, tá? Ele realmente é um mini porco, mas eles têm muito problema de obesidade, tá? Então, mesmo que ele não cresça muito, né, não atinja grandes dimensões, eles podem ficar extremamente pesados, como o caso desse porco aí que você está vendo a foto, tá? Então, esse não é uma imagem minha, tá? Mas mostra como ele deveria ser e como é que ele estava. Esse, infelizmente, é o cenário mais comum que a gente vê, tá? E não precisa de muita comida para que isso aconteça. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho disso, explicar mais para frente cada um desses tópicos, mas é mais fácil isso acontecer do que vocês imaginam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e aí entra a questão da dieta que a gente vai conversar. Algumas alterações dermatológicas, / estresse térmico. Então, são animais que, por terem uma camada de uma proteção de pele ali, tem pouco pelo para fazer a proteção da pele, são animais que sofrem muito com sol, tá? Então, muitos deles são branquinhos, rosadinhos dessa forma, e podem desenvolver a longo prazo carcinoma de células escamosas, né, que acometem muitos gatos, por exemplo, acometem muitos hamsters, por exemplo, também eu já atendi muito hamster com CCE, né, o carcinoma espinocelular. Problemas de lesões de peles, lesões por intermação, né, que é aumento de temperatura corporal, são animais que não têm glândulas sudoríparas, não suam e sofrem muito com calor e estresse térmico, tá? Então, banhos de mangueira, de vez em quando, são interessantes, aí eu vou explicar um pouco mais disso para frente também, tá? Sofrem muito de problemas de pele também relacionados a ectoparasitas,
alergias e etc. Por isso que são animais que são muito utilizados também para testes de cobaias, né, por essa semelhança cutânea também. Muitos problemas de casco, então você aí que fazia semana acadêmica presencial e fala, não, vou fazer curso de casqueamento, isso é coisa de gente de grandes. Olha aí, você precisando cuidar do casco dos porquinhos, seu paciente lá na clínica de pet não convencional, né? Olha que doideira, tá? Então, por sinal, estou até querendo fazer um curso aí novo, se alguém tiver algum para me indicar presencial de casqueamento, estou dentro, beleza? É sempre bom se atualizar aí nesse cenário. Então, é muito comum as doenças de casco, vou mostrar mais um pouco também por quê. Alterações odontológicas, mais em específico, o hipercrescimento dos caninos, tá? Os caninos deles ficam enormes, tipo pumba, tá? Acontece mesmo, e eles têm 44 dentes, é muito dente, beleza? Então, tomar uma bocada desse cara aí é uma experiência ruim. Nunca tomei, mas imagino como seja, tá? Algumas doenças infecciosas que a gente vai relatar também, mas um pouco por alto. Corpo estranho, porque vocês vão ver que eles comem simplesmente tudo que cabe na boca, tá? É tudo mesmo, beleza? É sem exagero, tá? Vocês vão entender o que eu estou falando. E muitas vezes traumas e ataques, né? Ou atropelamentos, ou até mesmo quedas, e são um pouco destrambelhados nesse sentido. Não são animais que vivem em ambientes mais verticalizados tão bem, então, às vezes, eles têm problemas ortopédicos e também problemas relacionados a ataques, por conviver com cães e outros animais assim do tipo, tá? E aí eu já considero que começa o nosso primeiro desafio, né? Aqui são dois pacientes, à esquerda aí, eu auscultando em cima da mesa, é o Kevin Bacon, tá? O nome dele é Kevin Bacon, e ali do outro lado é o Donatello, tá? Então, olha a diferença quando eles chegam para a gente, né? Animais pequenos, animais que cabem na nossa mesa de atendimento. Para quem conhece a Exotic, eu faço atendimento ali, avaliação física na frente do tutor mesmo, né? Na maioria das vezes, em cima da mesa mesmo, essa mesa que vocês estão vendo, né? Coloco só um emborrachado ali para eles não escorregarem. Só que eu sei que provavelmente vai ser a única vez que eu vou fazer o atendimento ali, a avaliação física, em cima da mesa ou no meu colo dessa forma, né? Então, aqui eu já consigo, né, com o Donatello aí na segunda imagem, eu já consigo avaliar os cascos, já consigo avaliar os dígitos, vejo a região abdominal, identifico direitinho o sexo. Já aconteceu, tá, de venderem animais com sexo trocado, infelizmente. Já aconteceu de venderem machos que castraram, tiraram apenas um testículo e deu para ver a incisão, tá? Então, realmente foi castração. Então, tem muita gente sem vergonha aí nesse mercado, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, essas conferências são muito importantes. Então, aí a gente fazendo avaliação física ainda em cima da mesa, alguns anos atrás, ali do Donatello, né? Reparem nessa foto, já entrando um pouco na questão do casco, eles têm 4 dedos, tá? E são 2 funcionais e 2 afuncionais, tá? Que ficam flutuando aí, formando esse sapatinho que a gente está vendo, beleza? Na parte do casco lá vocês vão ver com mais calma. E aí chega um momento que a gente que vai até eles, né? Vai até o chão ali e ausculta o animal no chão mesmo, né? Porque já não dá para colocar mais em cima da mesa. E aí vocês vão ver que eu adoro esse tipo de consulta, né? A gente sentada no chão, tendo a liberdade de conversar com os tutores aí, às vezes na recepção mesmo, enfim, e poder conversar. E tomar cuidado, né? Que são muito curiosos. Por exemplo, ali do lado tem uma gaiola com uma calopsita. A chance desse animal ir ali e querer dar uma cafungada na calopsita e causar um acidente, ou no mínimo ela se debater é muito grande. Então a gente tem que ter um mínimo de conhecimento aí dos acidentes que essa galera aí pode causar. Uma força bizarra. Vocês vão ver aí umas imagens e vão entender o que eu estou falando. Então, aqui, ainda falando sobre avaliação física, né, que a gente está na recepção, vai até eles. Ah, Matheus, ela está pequenininha aí, é tranquilo de fazer uma aplicação de uma medicação. Talvez seja tranquilo se você estiver numa fazenda e você não tiver dó, né, ou você não tiver um tutor próximo ou vendo o que você está fazendo. Quando você tem uma peça importante numa clínica particular que se chama tutor, que é ele que paga as nossas contas, você vai entender que a gente tem que ter mais calma, a gente tem que ter mais paciência,
por mais que às vezes a gente precise usar um pouco da força bruta, não é assim que as coisas se resolvem. A gente tem que ir com mais calma. E aí, imagina você fazer uma aplicação intramuscular que é tranquilo, né? Teoricamente é tranquilo, num suíno de porte médio, aí na época ela estava na faixa de uns 35 quilos, a Olivia. Reparem no que ela faz e reparem na estagiária, para você ter uma noção, eu pedi para trocar, porque eu já tinha, ela não estava conseguindo segurar, eu pedi para trocar, eu falei, não, eu seguro, você faz a aplicação. A estagiária ali atrás, reparem o que acontece. Ela quebra a agulha com a contração muscular. Olha a cara de nervosa dela. Olha a cara de nervosa dela quando a outra vem trazendo uma agulha mais grossa. A gente estava usando uma agulha que vem com a seringa de 3, de 25/7. Depois ela abaixa o alto-falante, né? Vocês aí, pra vocês não assustarem ninguém da família, achando que tem um abate clandestino de suíno aí na casa de vocês. Ó, repare na cara de pânico dela quando ela entorta. Segundo ou terceiro. Aí a gente vai para uma outra tentativa com outra agulha. Detalhe, galera, isso daí foi só para fazer uma aplicação intramuscular, ela contraiu, entortou a agulha dentro da pele dela, bizarro, tipo coisa de filme assim mesmo, na frente dos tutores. Esse aqui é o tutor. Adianta eu botar esse bicho lá para dentro da internação, esconder do tutor com esse berro que ela dá? Detalhe, esse nem foi o berro mais histérico de todos, tá? Olha a gente aferindo a temperatura aqui no outro momento. Ó, o dono fazendo carinho onde ela se sente mais confortável, o Hans tentando segurar, a gente vai tentando amenizar, né? Mas deu para sentir o nível de complexidade. Sítios de coleta, né? Onde dá para a gente coletar o sangue se for necessário. Né? Então, eu separei aí um trabalhozinho para vocês, coloquei o título, para vocês já terem uma noção do que dá para a gente, por onde a gente consegue fazer essa coleta. Eu botei os meus favoritos, tá? Esse trabalho, inclusive, é um trabalho feito por technicians, tá? Americanos. Então, não são veterinários, tá? São technicians, alguns aí, que escreveram esse trabalho e colocaram o local de preferência, tá? Então, eles colocaram na veia cava cranial, que é aquela veia que depois acaba virando uma jugular, tá? E dentro do tórax é a cava cranial. Gosto muito de coletar para animais pequenos. Nesse acesso eu coleto de hamster de 35, 40 gramas, 20 gramas. Enfim, um acesso que eu gosto bastante para animais pequenos. Mas para animais grandes, assim, eu geralmente utilizo ou jugular, no caso do porco, tá? Ou jugular superficial, ou a orelha, tá? Essa foto da esquerda com uma seringa pequenininha não é minha, tá bom? É desse trabalho aí que eu coloquei para vocês. E na direita aí tem uma foto minha com a Bibi. Eu vou contar o caso para vocês também da Bibi, que a Bibi ela também era muito grande, estava com problema de locomoção,
E aí, o que a gente fez, né? Era um animal que não me permitia o acesso à jugular, olha o tamanho da papada dela ali, uma força absurda, né? Então, qual foi o plano, né? A gente pegou batata doce, que era um alimento que ela gostava bastante, e enquanto a gente oferecia rodelinhas ali de, desculpa, rodelinhas de batata doce, eu fui e coletei o sangue, ó, tô com a seringa aí já na mão preparado, dessensibilizando ela, né? Para fazer essa coleta na orelha, e funcionou super bem, deu super certo. Então, lançar a mão aí de artifícios para a gente conseguir fazer o que é necessário com os nossos pacientes. Aí, para você ter uma noção, não dá para ter uma noção do tamanho dela, mas ela era enorme, ela estava dentro de uma casinha. Eu entrei nessa casinha aí para avaliar junto com ela, né, avaliá-la melhor, e eu não conseguia puxar ela para fora para fazer a avaliação, cara. Então, a gente tem esse nível de dificuldade. Ah, porra, Matheus, você é muito mole. Pega ela no cachimbo aqui, ó, igual faz com o cavalo, igual faz com o porco, e puxa para fora. E não sei o quê. Porra, meu amigo lá de Grandes, não sei o quê. Bicho, não é um animal de abate. Nenhum animal, para começar, deve ser tratado dessa forma, independente do destino dele, tá? Segundo, tem um tutor aí muito importante, o respeito do animal e o tutor. Então, né, se vier com muita teoria aí, depois a gente conversa pessoalmente. Aqui duas imagens de livro, então, como eu expliquei para vocês, aqui esse autor anterior, ele relata... Opa, pulou duas. Oh, Jesus. Ele relata veia cava cranial, né, ou auricular. Aqui nessa imagem seguinte, tem a jugular mesmo, tá? Então, aqui não é a cava, beleza? A cava é no outro sentido, no sentido tórax, mas é bem próximo, no início da jugular ali já, que dá para coletar também, se você conseguir fazer esse tipo de contenção num animal menor, tá bom? Tem essa contenção aí, que vocês podem ver que é de um estudo, né, experimental, então o animal está com uma espécie de cachimbo aí, né, uma contenção bem feia. Não vejo a menor possibilidade de fazer isso na rotina clínica, isso é feio, só se for o último dos recursos, tá? Mas tem até sedação, enfim, depende muito da condição. Não vejo por que lançar a mão disso, mas só para vocês verem como a gente entra no animal maior, a gente entra em 90 graus, né? Pum, para acessar a jugular que está lá embaixo, né? Reparem no ângulo de penetração aí da coleta que o cidadão aí fez, né? E aqui na terceira imagem sou eu, em um outro momento da Olivia, que ela já aprontou algumas vezes também, tentando fazer a coleta da jugular. Nesse dia, infelizmente, eu não filmei o momento que eu consegui, mas o Hans prensou ela ali um pouco contra a parede, e eu fiz a coleta da jugular. Nesse vídeo, é uma das tentativas, então estou com uma seringa aí de 5 ml, com uma agulha 25/7, e reparem como eu entro em 90 graus também, assim como da foto. Eu nunca nem tinha visto essa foto, mas é a forma já que eu já coletava, só que com uma contenção mais suave. E reparem na dificuldade, né? A força que o animal tem, e não adianta brigar com essa força. Então reparem, né? E é a típica força que não adianta, cara. Você não consegue evitar isso. E acabou que, num segundo momento, eu consegui fazer essa coleta dessa forma, tá? Nesse dia ela estava comendo mal, então ela não se rendia nem pela comida, não queria sedar, e aí acabou dando certo a coleta pela veia jugular mesmo, fazendo essa compressão aí contra a parede, tá? Infelizmente a gente não filmou, mas deu certo. Outro sítio também, que eu não coloquei, mas que é possível, é pelo interdigital, tá? Então, entre os dedos ali do casco, a gente consegue coletar também, que é legal. Então, são geralmente esses 3 sítios que eu mais utilizo. Orelha, tem a cefálica também, tá? Dependendo do suíno, dá para a gente tentar, tá? É interessante, existem alguns acessos aí, bem na parte, perdão, bem no início, na altura ali do húmero mesmo, bem acima, que é interessante, mas esse sítio eu nunca coletei. Quais as vantagens de todo esse processo, né? Além desses desafios? Esses animais, a maioria deles chegaram para mim, né? Meu primeiro atendimento foi com eles desse tamanho. Então, nesse tamanho, eu conseguia explicar para os tutores como fazer a abordagem desses animais à medida que eles fossem crescendo,
e evitar a maioria das patologias que a gente vai conversar. Tá? Então, o meu N de indivíduos não é tão grande assim. Ao longo desses 5 anos, a gente atendeu alguns, mas todos os proprietários, graças a Deus, foram muito esforçados e conseguiram seguir as nossas orientações. Então, a maioria das patologias que a gente vai citar, a gente conseguiu evitar, porque eles buscaram uma orientação médica lá no início, quando os animais estavam desse tamanho. Então, eles conseguiram regular a dieta, conseguiram entrar com o protocolo vacinal, conseguiram cuidar do casco, conseguiram evitar uma série de doenças com um manejo profilático, tá? E aí fica só a parte boa da história, que é poder conviver com esses carinhos. Aí, como eu mostrei para vocês, a obesidade é o nosso primeiro tópico, né, mais grave que a gente vê nesses carinhos. E aí eu botei um videozinho só para representar o que a gente já conversou um pouco, as fazendas que existem, os resgates. Um videozinho bem rapidinho, de 1 minuto, que ilustra a tristeza que é o que acontece, e é muito comum que isso aconteça com esses animais. In August of last year, Annabelle was rescued by Kate and Andrew's sanctuary after her previous owners could no longer take care of her. Scared and blind, Annabelle couldn't walk or stand. Purdue University vets said she was by far the most obese pig they'd ever seen. Oh, okay, we're gonna lay down there. Want a drink? Since she couldn't stand up or get her chin into a bowl to eat or drink, Kate syringe fed her water. Okay. No more yogurt. She also hand-fed Annabelle, who was clear about her preference from early on. Oh, yeah, okay. Annabelle gradually seemed to feel safe and loved as she started to let Kate belly rub her, and there was even a hint of a smile. The sanctuary was determined to help her lead a better life through proper diet, love, and care. But they had to be careful about her not losing weight too fast, as that could cause complications. Is that good? Weeks after her rescue, Kate describes the day she cried the happiest tears. That's when Annabelle incredibly got up and walked to Kate. This was a big achievement considering Annabelle had weighed 280 pounds in August, which is 180 pounds over her desired weight. Today, Annabelle's mobility continues to get better. Hey! What are you doing? And for the first time in her life, she's gotten the chance. Bom, aí no finalzinho ele fala que é a primeira vez na vida que ele tem a oportunidade de ter um colega e tal, e o animal foi emagrecendo. Então, um animal que era para pesar na faixa de 180 pounds, né, que é mais ou menos os 80 quilos, estava pesando 127 quilos, né? Então, infelizmente, isso é muito comum de acontecer, 227, perdão, é muito comum de acontecer, e isso deixa a gente bastante preocupado, tá? Então, isso aí é uma história vinda de fora, um resumo, mas é o que acontece na nossa rotina, tá? Infelizmente, caras como o Guru, que a gente vai mostrar para vocês, eles costumam ter problemas relacionados à obesidade. E aí eu botei uma tabela também com a referência, né? Se vocês quiserem tirar uma foto e eu fazer um print, uma tabela com essa referência do trabalho, que mostra o que a gente costuma ver no animal obeso, no animal em condições ideais e no animal, né, muito magro, né, com emaciação. Então, ele passa um padrão simples aí de palpação de vértebra, palpação de costelas, o que é para a gente ver, o que a gente não consegue identificar em cada animal, para ajudar a gente a identificar quando o indivíduo está obeso ou não. Porque esse sinal, assim como acontece em qualquer espécie, a gente tem que identificar antes de chegar na situação igual da Annabelle, né? Então, quanto mais precoce o veterinário for, e o tutor também nessa investigação, nessa avaliação, melhores são as chances de sucesso desse indivíduo, já que uma obesidade naquele nível já trazem consequências muitas vezes irreversíveis. Então, para quem lembra da aula de suinocultura aí, desculpa, para quem já teve suinocultura, a gente vê que o score 3 é o ideal, né? Então ele forma esse U deitado no animal. 1 e 2 já são animais magros, o 4 e 5 já estão animais obesos. E, infelizmente, é o que a gente mais vê por aí, as características número 4 e número 5, e às vezes dando pouca comida, tá? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Como é o caso do Guru, tá? Então o Guru é um porco
que é considerado mini pig, tá? Pelo incrível que pareça. Então, um animal, mesmo que seja desse porte, desse tamanho, olha perto da caminhonete, aí perto de mim, o tamanho dele. Claro, está em perspectiva, mas mesmo assim dá para a gente ter uma noção do tamanho. Foi um animal que, infelizmente, acabou ganhando muito peso e perdendo o controle da situação. Ele apresentava relutância ao se movimentar, então ele era um animal que antes era muito ativo, brincava muito com os cachorros, e à medida que ele foi engordando, essas características foram ficando suprimidas, foi diminuindo cada vez mais esse comportamento. Quando o tutor me ligou, né, eles repararam essa relutância à movimentação chegando no nível extremo já, de nem se levantar mais. Tinham lesões de pele já com formações de pústulas, tá? Então tinham pústulas com conteúdo serossanguinolento, alguns já com conteúdo já purulento mesmo, tá? Pequenas pústulas ali por escara de decúbito. Então o animal ficava tanto tempo deitado que essas lesões foram ficando cada vez mais feias. Se vocês repararem, próximo à pata, ao membro pélvico direito, aqui na foto, não sei se vocês estão conseguindo ver o meu ponteiro do mouse, mas eu estou apontando aqui, tem um aumento de volume severo, né? Que ele simplesmente, pelo fato de se movimentar, andar, ele chutava essa região e foi causando lesões muito feias mesmo, tá? E aí a gente precisou cuidar dessas lesões. E aqui do outro lado a gente consegue ver uma região meio alopécica, né? Apresentando ausência de pelo, que já era por lesão por atrito, dele ficar deitado ali por muito tempo, tá? Ele também morava, né, ficava numa região predominantemente com chão abrasivo, então era um canil abandonado, que tinha o chão um pouquinho áspero demais, então isso contribuiu para essas lesões de pele, além do próprio peso, as escaras de decúbito vêm por conta de peso, por conta de vascularização que fica prejudicada, hipóxia tecidual, uma série de outras coisas, né? Então, esse chão contribuiu bastante, e infelizmente os tutores usavam uma ração para porco de produção. E qual é o objetivo da maioria dos porcos de produção, né? Rápido crescimento, rápido engorda para rapidamente ser abatido. Então, se você tem um animal que quer ser mantido como pet, sem dúvida essa não é a ração adequada para esse pet. Assim como acontece com o coelho, pode acontecer com os porcos também, só que isso é muito mais evidente, tá? E aí, consequentemente, essa redução de atividade de forma extrema. Qual foi a vantagem? Né? Ao identificar que esse animal estava deitado e que ele tinha dificuldade para levantar, eu rapidamente corri, já botei meu peso contra ele, por mais feio que isso pareça, eu expliquei para o dono que isso era necessário, né? Então o diálogo é muito importante nesse sentido. E aí ele não conseguia botar a pata ali, né, no chão para fazer aquele apoio, nem a alavanca, né, com o pescoço para poder levantar. Então, na posição em que ele estava, a gente já cuidou dele. A gente também, né, veio rapidamente ali com uma mangueira, né, durante essa limpeza que a gente fez, para evitar que esse animal sofresse de hipertermia, tá? Aí algumas das lesões na região abdominal. Então, ele, apenas ao se movimentar, ele chutava muito essa região, tá? Então, a gente gastou muito material aí para limpar isso muito bem e conseguir diminuir essas lesões, remover essas pústulas, né? Drenar esse conteúdo o quanto antes, para evitar que isso se tornasse uma infecção mais grave. Foi sugerido também a acupuntura, tá? Para que a acupuntura, Matheus? A acupuntura, nesses casos, é muito interessante em casos de animais obesos e, consequentemente, com dificuldade de locomoção, para reduzir essa dor articular, né? A acupuntura ajuda bastante nesse sentido. As terapias alternativas, na verdade, ajudam muito, né? Tanto o ozônio, o laser e a acupuntura, a medicina alternativa auxilia muito nesse cenário. E gosto muito de indicar isso para os meus pacientes suínos, aí, especialmente os que estão com aumento de peso, tá? Uma limpeza local diariamente, então eu instruí os tutores a fazer uma limpeza dessas feridas de pele, dessas feridas cutâneas diariamente, pelo menos uma vez ao dia, tá? Com uma solução de clorexidina e solução fisiológica mesmo, para conseguir remover essas pústulas que estavam com aspecto bacteriano aí, bastante exagerado. Indiquei também a pomada Vetagloss. Por que a pomada Vetagloss? Primeiro que ela tem gentamicina, que eu gosto bastante para essas lesões mais de pele, e ela tem vitamina A, então ela auxiliaria bastante nessa regeneração tecidual. Então, nesse caso, pontualmente, eu escolhi a utilização do Vetagloss.
Seria legal também lançar mão de óleo de ozônio, tá? Para quem tem o costume de trabalhar, funcionaria muito bem, eu acho legal também, gosto. Já tive resultados incríveis também com a utilização de óleo ozonizado, beleza? Correção do ambiente, então, durante esse processo de emagrecimento, de cura dessas feridas, de limpeza diária, a gente também precisa fazer com que esse ambiente se torne adaptado para o guru, né? Para ele conseguir se levantar, para ele conseguir ter um chão menos abrasivo e facilitar. Então, o feno funciona muito bem nesse processo, palha de arroz, que são materiais bem baratos e que funcionam muito bem, evitam que esse ambiente fique muito úmido também, e ajuda nessa recuperação, trazendo pelo menos um pouco mais de conforto durante esse processo de emagrecimento. Isso é muito importante, beleza? E correção alimentar. Coloquei aqui, pessoal, uma receitinha muito, muito básica, tá? A gente pode um dia com calma sentar, existem profissionais que são, inclusive, mais capacitados nesse sentido, mas essa é a dieta que eu passo para os meus pacientes e que vai muito bem, tá? Vocês viram aí que eu tenho pacientes que vão desde baby com essa dieta e funciona super bem, hoje já são adultos, sem nenhum problema de obesidade, aos que, obviamente, aderiram isso corretamente, né? A gente tem que descobrir que os tutores nem sempre falam a verdade também. Então, a gente utiliza aí cerca de 50 gramas para animais jovens até os cerca de 6 meses, tá? Então, é 50 gramas de ração por refeição, 3 vezes ao dia. Ou seja, são 3 refeições de ração com 50 gramas cada refeição de ração, beleza? E quando esses animais ficam adultos, vai na casa de 100, 150 e pode chegar até mais ou menos 1 quilo, dependendo de ração por dia, dependendo do peso do animal, tá? Isso vai na casa de 1 a 2% do peso vivo do animal. E aí, fazendo as adaptações para cada indivíduo, beleza? Então, a média de um indivíduo adulto, eu gosto de utilizar cerca de 100 gramas por refeição, 3 vezes ao dia de ração, tá? 3 vezes ao dia por dia. Não sei se eu fui claro. Qualquer dúvida, depois vocês me questionam. Então, até os 6 meses de vida, resumindo, são 3 refeições com cerca de 50, até 50 gramas de ração por dia em cada refeição, tá? Totalizando, então, 150 gramas de ração por dia. Quando adultos, 100 a 150 gramas, mais ou menos, por refeição, 3 vezes ao dia, tá? E aí depois, à medida que os animais vão ficando muito mais pesados, a gente vai adequando isso até cerca de 2% do peso vivo, variando da genética do indivíduo. Isso apenas de ração, beleza? Todo esse peso que eu estou passando é só de ração. E aí, adicionando a isso, nesses intervalos entre as refeições, entram as frutas e legumes, tá? Então, por exemplo, eu estou com o guru solto lá. Preciso guardar o guru novamente no canil. Você consegue pegar ele no colo e botar ele de volta no canil? Não. Você vai dando um pepino, um pimentão, você vai oferecendo algum vegetal e arrastando ele voluntariamente até o canil na base da comida. Esses animais são animais sacos sem fundo, eles não param de comer, tá? Não param, eles são insaciáveis, beleza? Então, a gente tem que ter muito cuidado, não pode se render ao desejo deles de comer tudo o tempo todo, tá? Por isso que é importante. E aí as frutas e legumes vão representar os outros 50% da dieta, tá? Tomando cuidado com os vegetais que têm alto índice glicêmico, né? Então, as batata doce, as frutas que têm açúcar de cadeia curta, que são aproveitados rapidamente. Então, tem que tomar cuidado com os excessos nesse sentido. Então, as frutas e legumes e alguns outros vegetais representam os outros 50% da dieta, tá? O caso da Bibi, um caso bastante interessante. A Bibi também apresentava relutância ao se movimentar, uma redução de atividade intensa, tá? Apresentava quadros de êmese, né? Que são os vômitos, para quem nunca ouviu falar, né? Para quem às vezes tem pessoal do primeiro semestre, êmese é vômito, tá? Sinal de algia ao deambular, né? Ou seja, era um animal que apresentava sinal de dor ao se movimentar. Então, se vocês repararem na postura dela, por mais que o guru seja enorme, reparem que a diferença de postura dele, ele está um animal reto, quadrúpede, bonitinho. Agora, olha a diferença de movimento da Bibi, né? A Bibi apresenta-se essa coluna encurvada, os membros pélvicos recolhidos,
né? Isso é um sinal de dor ao se movimentar. Ela realmente apresentava muito incômodo. E aí, de vez em quando, ela tinha esses vômitos. Então, no intervalo de 5 dias, ela apresentou cerca de 4 ou 5 episódios de vômito. E o principal, que não é comum para um porco, redução de apetite. Cara, que porco em sã consciência tem redução de apetite? Né? Então, alguma coisa definitivamente estava errada. E os tutores eram extremamente atenciosos, então, eles tinham plena consciência de que alguma coisa não estava certa. A Bibi, ela tinha 7 anos e tinha uma alimentação exclusivamente natural, ou seja, ela comia apenas vegetais, legumes, frutas, ela não tinha nenhuma ração como base da sua dieta. Aí eu falei, putz, o que será que está acontecendo com a Bibi? Apesar dela ser gordinha, a gente está vendo que ela é gordinha, ela era muito menos do que o Guru, né? Olha a diferença do Guru para a Bibi. Né? Então, por mais que eles sejam de raças diferentes, eles tinham um tamanho relativamente semelhantes, mas a Bibi estava bem mais magra do que o Guru, por exemplo. E aí veio a minha cabeça, né? Eu não era a primeira vez que eu tinha visto a Bibi, eu não era o veterinário responsável pela Bibi, tá? O veterinário da Bibi não era de Brasília, ele vinha uma vez por ano, se não me engano, para fazer o acompanhamento da Bibi ao longo desses anos. Então, eu servi ali, naquele caso, como um intermediador, né? Eu continuei em contato com o veterinário responsável pela Bibi, de longe, que não podia vir até Brasília para prestar o atendimento, e eu fui ali um meio de campo entre o veterinário que estava acostumado com o caso da Bibi. A gente tem que ser humilde, né, nesse contexto, né, que tudo é pela Bibi, né, no fim das contas. Então, a gente não pode ser orgulhoso. Não converse com o colega. Porra, tem um cara que conhece há mais tempo, por que não? Né? Uma pessoa responsável por ela. Então, a gente trocou muita informação. Eu fui até a casa da Bibi. Nesse dia, a gente usou a batata doce ali, que ela ainda tinha um pouco de interesse para coletar o sangue. O hemograma não apresentou nada de diferente. O hemograma estava ótimo, tá? Não tinha nenhuma alteração, nem nos bioquímicos, nem na parte hematológica de série vermelha e série branca, tá? E na avaliação física, ela apresentava apenas sinais de dor, né? Dor e apatia. Eu falei, putz, Bibi era vacinada regularmente, não tinha mudado de ambiente, não tinha mudado nada. Eu falei, putz, o que está acontecendo com a Bibi, né? Eu era exatamente esse carinha aí da imagem, cara. O que está pegando? E eu questionando o veterinário que acompanhava a Bibi, questionando os tutores que eram super atenciosos. Pô, ela tinha uma casinha, ela tinha um chão que era áspero, mas não era abrasivo o suficiente, não tinha sinal de lesão de pele, tinha muita dor à movimentação. E eu acreditava que os episódios de vômito eram relacionados à dor, e realmente era. Quando a gente entrou com analgésicos e anti-inflamatórios, sumiram os episódios de vômito, mas nada da alimentação voltar de forma satisfatória, né? E o que está acontecendo? E aí eu comecei a estudar e me veio a cabeça. Falei, cara, será que a Bibi está com alguma deficiência de algum mineral, né? Em virtude da ausência de uma ração específica? Porque por mais que a gente aproveite de uma alimentação natural extremamente completa, infelizmente existem macro e microminerais ali, nutrientes que a gente não consegue substituir. O porco é um animal onívoro, né? Então, putz, e o selênio, e o magnésio, e aqueles outros itens aí da tabela periódica que existem funções, que, né, a tiamina, o complexo B, que tem funções importantes neurológicas, vitamina E, enfim. Eu pedi os itens que eles alimentavam e, infelizmente, a variedade era muito baixa. E aí orientei que se introduzisse um complexo vitamínico inicialmente, mas uma ração específica. Precisava de alguma ração, porque por mais variada que seja a dieta, a gente não consegue complementar. Mesmo que a ração seja uma parcela muito pequena, eu considero que seja essencial. Só que o veterinário responsável pelo caso é um veterinário com experiência, né? E não tinha passado até então nenhuma ração. Eu dei a minha opinião, né? Eu orientei que se fizesse, mas infelizmente a Bibi ela não evoluiu tão rápido quanto a gente gostaria. Os analgésicos trouxeram conforto. Vou mostrar um vídeo para vocês aí da Bibi se movimentando, etc. Os analgésicos trouxeram um pouquinho de conforto,
mas infelizmente longe do ideal. A gente foi ajustando dose, porque o peso dela ainda era especulado, né? Então a gente não conseguia pesar, a gente foi ajustando dose, até que, enfim, ela começou a melhorar um pouco a alimentação e deambular aí um pouquinho melhor, ainda com sinais de dor, mas começou a se movimentar um pouquinho melhor. Mais para frente, né, esse animal, à medida que o quadro não evoluía, não estabilizava, ele começou a apresentar escalas de decúbito enquanto a gente ainda tentava ajustar a dose. Eu orientei o tutor que se fizesse a internação. O veterinário responsável não pôde ter vindo a Brasília. Falei, esse animal precisa ser internado, só que do tamanho dele, infelizmente, a exótica ela é pequenininha, eu não tenho condições de receber, eu oriento que leve ao Hospital Veterinário de Grandes da UNB mesmo, eu posso até ajudar no transporte, eu estou à disposição para o que for necessário, posso me colocar à disposição para conversar com os outros veterinários, mas, infelizmente, eu não tenho uma estrutura física para receber a Bibi. E assim ele fez, e aí a gente se manteve em contato, e aí ele me mandou um vídeo da Bibi, putz, que eu fiquei desolado, assim, quando eu vi o vídeo. Nessa época aí, ele já estava há uns 15 dias já, sob cuidados do Hospital Veterinário de Grandes, da UNB, e já estava com umas lesões de decúbito. Eu fiquei, putz, muito triste de ver a Bibi nessa condição, mas ela estava começando a melhorar o apetite. Batata doce é carne, mamãe. Né, então, reparem que ela... Comendo batata doce, Bibi? Isso, que ela estava aceitando Bibi? melhor. Isso tudo lá na internação de Grandes, né? Então, ela já... Reparem nas lesões na face, e aí o tutor foi me mandando esses vídeos, eu fiquei bastante chateado, mas aos poucos a gente foi vendo que o pessoal lá da UNB, junto com a veterinária, com o veterinário que é responsável pela Bibi aí há muitos anos, foram chegando a evoluções, até em que eles adaptaram a casa deles e botaram uma grama sintética, e ele me mandou esse vídeo dizendo que a Bibi já estava em casa, comendo bem melhor, como vocês podem ver, em pé, mas ainda com uma movimentação a desejar, né, digamos assim. Na época eu tinha pedido raio-x, né, alguns exames de imagem da região articular, e aí o tutor só não conseguiu realizar ainda na época, se fez lá na UNB também, eu não tive os resultados, mas eu fiquei feliz de ver ele em casa, o tutor foi me atualizando do caso, também não quis me intrometer muito, né, já que eu tinha passado o caso para alguns colegas ali, né, também, eu não estando lá, não tinha como ficar dando pitaco também, né, deixei por conta do pessoal, e a gente tem a humildade também, né, pessoal, de reconhecer que existem profissionais, às vezes, que podem dar melhores condições para o animal, de forma alguma eu ia ter o orgulho de deixar a Bibi na internação sem as condições que ela precisava, né. Fiquei feliz dela ter voltado para casa, e o tutor me relatou que a conclusão final é de que ela tinha problemas genéticos, tá? Então, não sei se foi anos sem alguns minerais ali que causaram problemas articulares severos, enfim, infelizmente eu não tenho o fechamento do caso, o importante é que ela voltou para casa e ficou bem. George, né? O rei da floresta em macho, aproximadamente 1 ano, apresentou apatia, vocalização excessiva, então o porco já grita bastante, mas no caso estava gritando mais ainda, e o histórico ali durante a anamnese é que ele revirou o lixo durante a madrugada. E na sequência, no dia seguinte, ele apresentou disfagia, né, que é dificuldade para se alimentar. Como assim dificuldade? Ele tem babado muito, estava babando, e ele tem interesse pela comida, mas não consegue comer. Eu falei, ué, o que será que está acontecendo? Na avaliação física da cavidade oral, com muita dificuldade, eu percebi que tinha uns espinhos. Conseguem ver? Né? Aí na foto à direita, acho que dá para ver bem. Nessa foto ele já estava sedado, mas durante a avaliação física eu percebi que tinha uns espinhos no palato, espinho na língua. Resumo da ópera. O George revirou o lixo, a família, aí como bons cidadãos do DF, né, e do Cerrado, tinham se acabado de comer frango com piqui. Então, o George mandou para dentro um caroço de piqui, um ou alguns caroços de piqui, né? E aí ele acabou quebrando o piqui
na boca com a mordida forte, aí a gente teve que sedar, isso era um sábado, 4 da tarde, para fazer a remoção de todos esses espinhos de piqui. Lembrando que a sedação de suíno não é tão simples, tá? Existe um fenômeno, para quem ainda não estudou, que chama hipertermia maligna, e que a parte anestésica desses caras é bem sensível, é bem delicada. É importante que você tenha um colega capacitado aí para te ajudar. Não é fazer um RKV da vida que vai dar tudo certo, beleza? Cuidado, galera. Cuidem bem aí do seu paciente. Não sejam metidos a rambo. Olha o tanto de pequenos espinhos que tinha na boca, né? Espinhos minúsculos, mas imagina, pô, você já pegaram espinho no dedo, uma farpa, alguma coisa. Imagina isso na boca, cara, no céu da boca. Imagina um porco que é cheio de fome, né? Olha o tanto de espinhos, centenas, cara. Então, foi triste, mas a gente teve um resultado ótimo. Logo depois que acordou da anestesia, olha a fome do cara. Se acabando de comer. Calma, cara, tá acabando. Pessoal, agora que eu lembrei que eu usei eu uso a Funny Bunny como moeda de troca, e acabou que eu não citei aqui, né, na parte da dieta. Deixa eu voltar rapidão. Que eu gosto muito de usar a Funny Bunny como ração, tá? Desculpa, pessoal. Eu uso muito a Funny Bunny como ração, uma ração de custo baixo, que é indicada segundo a fabricante, tá? Eu não estou falando de clínica de roedores de lagomorfos, mas segundo a fabricante, ela é indicada para coelhos e roedores, tá? Não é clínica de roedores lagomorfos, não vou entrar no caso, mas eu gosto muito da Funny Bunny para suínos, tá? Ela tem um custo baixo e ela tem uma boa procedência, ela tem um material de uma matéria-prima muito boa, tem um custo baixo, então ela é bem interessante, inclusive é da Supra, que é uma marca de ração de animais de produção. Então ela tem uma composição bem legal e outras rações de coelho vão bem também, tá? Rações para coelho em específico vão bem para suínos também. Tá? Então, é a que eu mais gosto, mas já existe no mercado, é difícil de achar, mas pela internet você consegue rações específicas para mini pigs, beleza? Mas é a que vai melhor para mim, é a Funny Bunny. Caso da Olivia, novamente, Olivia aqui fazendo parte da nossa rotina. Como a Olivia, vocês vão ver aí no Instagram dela, a Olivia ela tem uma convivência muito grande com roedores, com cães, tá? Então, os proprietários, né, os tutores da Olivia, eles têm, né, um hotelzinho para cães. Então, além dos próprios cães da colônia ali que vivem com ela, existem alguns parceiros aí, hóspedes, que ocasionalmente convivem com a Olivia. Só que aí, como o porco, o suíno é um animal extremamente teimoso e extremamente forte, às vezes eles têm uma brincadeira um pouquinho pesada. E aí a Olivia acabou sendo atacada por um husky, tá? Não foi bem um ataque, o husky siberiano, né? Não foi bem um ataque, foi uma mordida única ali, só que pegou no crânio da Olivia de emergência. Ele foi um atendimento de um sábado, de um domingo, né? Essa Olivia deitada aí, esse é o irmão dela, tá? Esse não é hóspede, é o irmão de família, eles dividindo a caminha deles. E a Olivia foi atacada pelo husky. Esse é o raio-x de crânio da Olivia. Vocês conseguem identificar? Eu vou dar um tempinho aí para vocês tentarem identificar alguma alteração, considerando que foi uma mordida, tá? Alguma alteração aí no crânio. Vocês conseguem ver? Lembra que é um husky, um animal mais alto. Nada. Olha que bonitinho o nariz de tomada ali. É muito legal esse nariz deles. Então, olha só onde está a lesão. Vocês conseguem ver? Então, não sei se vocês conseguem identificar aí um ponteiro do mouse, mas tem. Lembra, né, para quem não teve radiologia ainda, que tudo que é preto é ar, né? São estruturas menos densas. Tudo que é branco e cinza são estruturas mais densas. Então, reparem que tem uma área aqui mais escura na pele, tá? Então, é um sinal de ar no subcutâneo. Ar no subcutâneo pode ser ou uma lesão mesmo, né? Literalmente, ar externo do meio atmosférico no subcutâneo, como pode ser uma multiplicação bacteriana, uma fermentação,
um enfisema ali causado por alguma infecção, tá? E mordida é muito contaminado. Então, tem ar no subcutâneo e tem aqui, ó, uma pequena fratura no crânio. Conseguem ver? Tá, ó, aqui, ó, bem no meio, uma área mais escura no topo da cabeça. Quase que perfura totalmente o crânio, tá? Então, isso provavelmente foi o canino ali do husky. Eu passei para casa o Meloxicam, tá? Então, um anti-inflamatório aí uma vez ao dia durante 14 dias, porque ela estava com muita dor, ela demonstrava bastante sinais de dor ali, a palpação da região. Passei a amoxicilina com clavulanato, tá? Para infecção de pele ali, eu achei que seria legal, tá? E é um dos poucos antibióticos aí que pode ser utilizado para suíno, então já existe uma literatura específica para vocês poderem ter algumas doses no Carpenter também. Existem alguns padrões de antibióticos na internet que você consegue utilizar de fontes importantes. E existem livros específicos, o Guilherme Marietto aí, foi diretor científico lá da Bravas também, colega lá, também está escrevendo, acho que já saiu um livro só sobre clínica desses carinhas aí, não só de mini pig, né, de animais de fazenda mantidos como pet. Inclusive, a gente deve lançar um congresso aí da Exótica, um curso em breve, só sobre esses animais, tá? E para limpeza local, furanil spray, que é uma clorexidina a 0,2%, mais mel de abelha, tá? 2 vezes ao dia. Então, mel de abelha, tá? Eu gosto bastante de utilizar mel de abelha na ferida desses bichos. Funciona super bem. Dos nossos animais, de uma forma geral, até porque era uma região ali que eu sei que ela não ia conseguir lamber, né? Então, em determinadas situações, eu gosto muito de usar o mel de abelha, porque ele cria um ambiente hiperosmótico e que é péssimo, mata literalmente as bactérias ali, tá? Então, é incrível. O mel tem, é um artifício natural aí que tem N aproveitamentos. As alterações de casco também são comuns, mas eu não peguei, tá? Nenhuma alteração severa, até porque, eu vou mostrar foto para vocês, como eu expliquei, eu oriento os meus tutores ali, né, os meus clientes, desde que o animal é pequenininho, a gente ensinar a dessensibilizar, né? Pega uma grosa ali, uma lixinha, vai lixando o casco, caso seja necessário, para a gente evitar que isso aconteça, né? E aí tem os graus de crescimento, os graus de rachadura, enfim, existem algumas tabelas muito legais aí que podem ser facilmente utilizadas para você aprender a mensurar. Lembrando que quando tem um hipercrescimento como esse score 4 aqui, extreme, ou até o 3 mesmo, né, de crescimento, às vezes a gente tem alteração no ângulo de crescimento, e aí mesmo corrigindo esse casco, esse animal está fadado a ter um crescimento irregular desse casco, beleza? Umidade excessiva ou muito baixa pode causar esses problemas, tá? De podridão dos cascos, assim como qualquer outro animal que tem casco. Um baixo nível de atividade, um chão muito ou pouco abrasivo também pode causar essas lesões, né? A obesidade, que leva a um baixo nível de atividade, então pode causar esse hipercrescimento, porque o animal gasta pouco os cascos. E os distúrbios nutricionais. Então, a deficiência de zinco, por exemplo, pode causar hipercrescimento de casco. E aí entra mais uma vez a ração, conforme eu mencionei anteriormente, que pode causar essas alterações a longo prazo. Beleza? Então, tem aí algumas demonstrações, tá, de livro, tá, de literatura, mostrando esse hipercrescimento. Então, os 4 dedos podem apresentar esse hipercrescimento, tá? O mais comum que a gente vê são nas pinças dianteiras aí, nas falanges dos primeiros dedos. Aqui embaixo vocês podem ver um cara com um mini Big Pig, né? Então, eles estão usando uma micro retífica aqui para fazer o desgaste. São os tutores em casa usando protetores auriculares. Então, será que esse porquinho está gritando? Imagina, né? Imagina os vizinhos, o que eles não acham. Outro fato importante, não sei se vocês sabem, acabei esquecendo de colocar aqui, mas suíno é proibido em áreas urbanas, tá? Ele é considerado um animal doméstico, mas eles só podem ter em áreas rurais, beleza? Então saibam disso. Outro fato importante que pouca gente sabe. Teoricamente, não se pode ter suínos em áreas urbanas, beleza?
em áreas residenciais, etc. Tá? Então, o que eu oriento ao cliente? Desde filhotinho, já ir perdendo a sensibilidade e ir lixando para evitar que isso aconteça, tá? Eu já aproveitei castrações e outras situações para fazer esses pequenos desgastes com o Dremel, com micro-retíficas aí, mas nada semelhante a um casqueamento mesmo, tá? E suíno. As alterações de pele são muito comuns, tá? Especialmente o ressecamento. Então, aqui em Brasília, cara, uma área extremamente seca, uma região extremamente seca. E esses animais já têm essa suscetibilidade, então é muito comum isso acontecer. E aí é interessante que se usem cremes hidratantes sem essências, tá? Então sem cheiro de nada, ou o mais simples possível. Às vezes alguns utilizados para bebê mesmo, tá? Então a gente indica muito mais os de criança do que os para cães, por exemplo, tá? Porque, como eu falei, eles têm um tecido muito semelhante ao nosso, muito mais do que outras espécies, inclusive, tá? Então, na dúvida, eu dou banho em porquinho da Índia com Johnson's Baby. Se pode para bebê, pode para cachorro. Nada a ver, cara. O bebê é sensível, mas tem um pH X. O pH da pele do cachorro é outro e assim sucessivamente. Agora, já o porco ele tem um pH semelhante mesmo de humano. Então, é interessante muito mais se utilizar cremes hidratantes para humanos. Até óleo de coco é legal, enfim, é importante se manter sempre hidratado. Protetor solar é muito legal de ser utilizado também, tá? Vai gastar com protetor solar, se não quiser gastar, nem tem o bicho, tá? Ou proteja do sol bastante. E aí, como consequência desse ressecamento, vem ácaros oportunistas, Sarcópsis cabe aí, como da imagem aqui que eu te mostrei. Eu já tive um pouquinho com sarna, mas, cara, esqueci de registrar. Era semelhante a esse quadro de cima aí, desse porquinho menor, tá bom? E aí, em casos severos, eles começam a apresentar alergias relacionadas à sarna, né? E aí fica com essas lesões circulares aí, características de alergia, além de um prurido super intenso, onde você encosta e quer se coçar, se coça no móvel, aí derruba a mesa, porque são super fortes. É um caos, tá? É bem complexo. E os riscos de insolação / intermação, né? Que é o estresse térmico, aumento de temperatura. A temperatura corporal deles gira entre 37,5, 37,8 a 38,5. E facilmente, nessa época de calor, eles acabam sofrendo muito de hipertermia e insolação. Então, tem que tomar muito cuidado. Por que porco gosta de chiqueiro, que a gente fala, de lama? Primeiro, a lama protege eles da temperatura externa, protege eles dos raios solares, assim como um elefante faz, tá? A lógica é basicamente a mesma, tá? E reduz a temperatura corporal. Então, eles gostam muito mais por conta disso. Elimina a ectoparasita. Então, por isso que porco vive no chiqueiro. Não é porque ele é nojento, não é porque ele é porco, igual eu falo. É porque ele tem necessidades que a gente acaba não suprindo e o chiqueiro acaba ajudando. Então, em casa, é interessante que você dê banhos diários, aí, se possível, só com água mesmo, em dias muito quentes, enfim, para evitar esses problemas. E aqui, fazendo propaganda para minha colega, a doutora Pig, a doutora Isabela, ela é veterinária lá de São Paulo, atende apenas suínos, tá? Então, a gente está nesse nível de especialização que é muito legal, muito, muito legal. Ela tem uma linha aí, super maneira de ração, de produtos específicos para a mini pig, tá? Shampoo, condicionador, enfim, tá? Olhem o Instagram dela, já estou divulgando para vocês, e tem bastante conteúdo interessante lá também, beleza? Então, já existem produtos específicos, não existem desculpa para não usá-los. Alterações odontológicas, já peguei algumas, tá? Esqueci de registrar também, tá? A gente fica na correria. Eles têm 2 dentições, então uma dentição de filhote, tá? E depois uma definitiva, que é trocada aí cerca de entre 15 e 18 meses, né? Essa nomenclatura leva o nome de difiodontes, tá? Então, essa troca, tendo 2 dentições, são os difiodontes, e apresentam 44 dentes, é dente pra caramba, tá? Para mastigar o dia inteiro, é basicamente isso, beleza? E o que mais me preocupa, que é o que causa as principais alterações, são os 4 caninos. Então, são basicamente os dentes que mais me preocupam, são os caninos. Vocês já devem ter visto, ou na faculdade, ou curso, ou fulano da roça falando, né, que está acostumado a lidar com suíno, filhote, cara, eles mal nascem, eles já arrancam os dentes.
Isso é um absurdo, tá? Isso é uma prática dolorosa, isso machuca e não deve ser feito dessa forma. Assim como as castrações que são feitas de forma equivocada, tá? Não é para fazer isso. Esses dentes têm pulpa, conforme esse trabalho aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, olha a primeira foto aqui, tá? Tem a coroa, né, clínica ali, a coroa onde tem o crescimento do canino, tem a polpa dentária, tá? Que tem muita dor, que tem vaso ali, que tem sinais de percepção de dor, então a gente tem que poupar esse animal desse sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, numa simples brincadeira, numa mordidinha, um dente desse pode causar um estrago enorme em um cachorro, em uma criança, em um adulto. Então, a gente tem que, recomendado que seja feito o desgaste desse dente, né? Que tire essa superfície que pode causar esse estrago. Então, na primeira imagem, ele mostra, nesse trabalho, a região ali de coroa e de pulpa, né? Ele tem uma explicação, eu pulei algumas imagens só para a parte mais importante. Ele coloca um animal sedado, né? Nesse trabalho, se vocês quiserem pesquisar, ele mostra até a sedação que foi usado, dexmedetomidina, dexmedeto com butorfanol e midazolam, tá? Tem as doses, tem tudo bonitinho lá. Então, aqui ele coloca um palito para proteger os tecidos moles adjacentes. Ele marca com material um FlexVet, um aparelho semelhante ao odontológico, semelhante ao que a gente tem lá na clínica, aonde estaria a região de pulpa, né, baseado no crescimento do dente. E aí ele faz essa marcação sempre na diagonal, tá? Nunca paralelo à mandíbula, que a gente diminui o risco de pegar a pulpa, diminui o risco de acidentes. E aí, por último, ele faz esse desgaste aqui dessas áreas mais pontiagudas, né? Ele remove as arestas aí, fazendo desgaste, que exibe, inclusive, não sei se na foto dá para ver, mas que dá para perceber que a área central vascularizada está protegida. A gente consegue vê-la, mas não foi atingida, então esse animal não fica com sensibilidade dentária, e aí nosso objetivo foi cumprido com sucesso, tá? Ah, Matheus, e as doenças e as doenças infecciosas? E o micoplasmose, que causa pneumonia izoótica, erisipela, que é aquela bactéria, né? Erisipelotrix lusopatiae, que é aquela bactéria que causa a doença dos diamantes, o mal da ruiva, enfim, leptospirose, parvovirose. Gente, não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente vai ficaria falando aqui horas e horas a fio, eu não tinha tempo para isso. Não faz parte da minha rotina, tá? Sendo muito sincero para vocês, eu nunca peguei um caso dessas doenças, provavelmente porque os tutores que eu recebi seguiram os nossos protocolos vacinais, inclusive, seguiram os nossos protocolos de recomendação, e basta a gente vacinar esses animais, é extremamente difundido isso, que a gente evita a maioria dessas doenças infecciosas e poupa os nossos pacientes e os nossos tutores dessa dor de cabeça. Botei aí duas opções, a Parvoshield aí, que já pega para erisipela, para parvovírus, para leptospira, então ela já previne uma série de doenças, pode ser feita ali perto dos 3 meses de idade já. E a outra vacina contra a circovirose suína, que é muito comum também, tá? O circovírus, e a micoplasma, que é a pneumonia izoótica, tá? Então, ela já abrange também essas vacinas, tem os reforços anuais, enfim, é bem tranquilo de se fazer, existem milhões de protocolos, não vejo por que a gente gastar energia nem tempo falando sobre isso, que isso é galho fraco, como o pessoal fala. É grave, é sério, é importante, mas basta seguir os protocolos, e a gente vê isso exaustivamente na faculdade, né? Não tem por que eu me estender falando sobre isso daqui, beleza? E, para finalizar, para ilustrar para vocês, está mais uma vez a Olivia aí. Eu gosto de contar essa história porque ela foi um marco na minha vida profissional e mostra que nem tudo está escrito nos livros, tá? A teoria ela é linda, agora o dia a dia que eu quero ver. Então tá eu e a Olivia aí, deitados no chão, na saída do centro cirúrgico, caóticos, suados, acabados, mais suados do que tampa de marmita, no caso só eu, né? Que agora vocês aprenderam que porco não tem glândula sudorípara. Eu destruído, porque a gente fez a castração da Olivia, e foi simplesmente a cirurgia mais caótica da minha vida. Para vocês terem uma noção de como é que foi essa situação, não sei se vocês conhecem o Roberto Feck, um puta cirurgião, um grande amigo meu,
um dentista incrível, o único cara, para vocês terem uma noção, que é certificado pela Escola Americana e Europeia de Odontologia Veterinária. Ele é o único cara que existe que tem essas duas graduações, Escola Americana e Europeia de Odontologia Veterinária. O cara faz mandibulectomia em tigre branco e os caralho e tal. Quando eu postei no Stories uma foto que pegava os casquinhos da Olivia, só os casquinhos da Olivia e o monitor, e aí eu escrevi, hoje é dia de castração. Aí entrei para cirurgia. Foi o caos que eu vou contar para vocês. Quando eu voltei, estava escrito assim, cara, eu só espero que não seja uma cirurgia de fêmea. Aí eu perguntei, puta, ele sabia o que eu ia passar. Se eu tivesse lido essa mensagem antes, talvez eu tivesse desistido da cirurgia antes de entrar. Ele falou, cara, foi a pior cirurgia que eu já fiz na minha vida. Esse cara pica falando isso. Porra, mas por quê? E, cara, o abdômen profundo, tinha aquelas pareciam as linguiças paio, as vísceras gigantescas. O bicho sangra por tudo quanto é lugar, sangra pra cacete, a pele espessa, gordura pra caramba, e a sensação de que você perdeu o coto o tempo todo e não parava de sangrar, não parava de sangrar. Isso é castração de fêmea. E para você ter uma noção, ele falou, eu encaminho, quando alguém, ele mora em São Paulo, né? Eu encaminho essas cirurgias para os meus inimigos. Eu falei, cara, agora eu te entendo. Realmente foi a pior cirurgia da minha vida. Para você ter uma noção, eu desmaiei dentro do centro cirúrgico. Não tenho vergonha de falar isso. Eu sou ser humano. Talvez algum de vocês passe alguma vez por isso. Espero que não, mas eu não sou muito fã de cirurgia. Hoje a gente faz muitas, modéstia à parte, faço cirurgia hoje muito bem. Mas, cara, eu tinha um apelo pessoal com a Olivia e com os tutores dela, que eu gosto muito deles. Eu fiquei imaginando eu perdendo a Olivia ali na mesa com uma sensação de incompetência. Eu achava que eu estava mandando mal, mas depois eu vi que é muito difícil mesmo. Né? E quando eu imaginava que seria assim, né? Eu tinha estudado antes e eu não achava literatura, cara, de castração de porca, e as únicas que eu achava mostrava, cara, eu vi vídeo da porca sendo castrada na tora, sem anestesia nenhuma, amarrada pelo flanco, na lateral. Eu falei, caraca, que absurdo, isso não existe, isso aí é coisa de fazendeiro de 1900, isso aí não existe mais não, e tal, não é assim, não é assim. E aí parti para castração na linha Alba, clássica. Bicho, foi a pior cirurgia da minha vida. Aí eu achei que ia desmaiar, né, quase desmaiei, a pressão baixou. A Giovana me entende nesse sentido, né? Já passamos por situações semelhantes, né, Giovana? Aí eu chamei a outra veterinária que estava atendendo, falei, cara, entra no meu lugar aqui que eu vou desmaiar. Ela entrou, ela desmaiou também, aí eu me recuperei, eu voltei para a cirurgia, aí ficou só o auxiliar tentando contar. Não, foi um caos, cara. E eu contei tudo isso para os donos na sequência. Eu falei, cara, quando eu saí de lá, eu dobrei o preço da cirurgia no sistema para ninguém nunca mais querer castrar na vida. Tá? Então, para vocês terem uma noção, o FEC falou que fez 3 e que nunca mais, porque ele falou, primeiro eu dei azar, vou fazer a segunda. Não é possível, dei azar de novo. Aí fez a terceira, ele confirmou que é uma merda mesmo, que é uma cirurgia caótica, e um dia, se eu tiver oportunidade, eu vou estudar para fazer igual a gente tem feito em porquinho da Índia, não pela linha Alba, e sim pelo flanco, mas obviamente anestesiado, etc. Eu vou estudar essa técnica aí e descrever ela no animal como pet. Enfim, tá aí o caos pós-cirúrgico. Deu tudo super certo, a Olivia tá super bem, já faz 2 anos e meio, 3 essa cirurgia. Enfim, graças a Deus deu tudo certo. Mas aí, para finalizar, só para ilustrar, a expectativa que a gente tem quando ouve falar de mini pig é essa daqui, ó, na sua clínica. Coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem que passa, um doce balanço é pra me animar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema. Só que a realidade é essa aqui do lado. Olha a gente só aferindo a temperatura da Olivia. As duas imagens são Olivia, tá? A gente só tentando aferir a temperatura da Olivia depois da cirurgia, um dia depois da cirurgia. E lá estava o Matheus,
explicando para os vizinhos do comércio que a Exotic Life não era um abatedouro clandestino de suínos. Né? Gente, é só um paciente que está internado, desculpa pelo barulho. Quer até explicar que focinho de porco não é tomada? Caiu bem, né? Já ia denunciar a gente para vigilância sanitária, blá, 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 já viu, né? Então, é complexo, pessoal, é complexo. Extrapolei aí um pouquinho do tempo, mas aí estão os meus contatos, estou à disposição para qualquer dúvida. Lamento se deixei alguma coisa faltando aí na concepção de vocês, mas a gente tem um tempo limite e eu botei o que eu considero mais importante do que a gente pega na rotina. A gente já tem noções básicas de como cuidar de um mini pig, a gente já sabe da importância dele e quais são os aspectos principais aí na avaliação desses caras. E eu estou à disposição aí de eventuais dúvidas, o que surgirem, pode gritar para a gente. Peço desculpa pelas brincadeiras, caso tenha ofendido alguém, mas esse é meu jeito. A Giovana, que me conhece aí na rotina, já está acostumada. E, enfim, estou por aqui, qualquer dúvida é só gritar. Matheus, queria te agradecer pela palestra, foi muito boa, realmente. A gente tem algumas dúvidas, tá? Eu vou pedir para mostrarem aqui na tela, e aí eu vou lendo. Beleza. Primeira pergunta é da Kathleen. Ela falou ótima palestra e perguntou: em relação ao manejo alimentar, existe algum alimento específico que possa causar intoxicação? Eles costumam comer plantas, por exemplo, que causem algum problema? E aí, Kathleen, tudo bom? Boa noite, obrigado pela palestra, pelo elogio aí, que bom que você gostou. Bom, podem, tá? Por exemplo, uma coisa simples que as pessoas acreditam que pode ser dada é mandioca. Existem dois tipos de mandioca básicos que existem no Brasil, né? A Brava, uma outra que eu esqueci o nome. E a gente não pode dar crua, tá? Então tem que passar pelo processo de cozimento. Existem algumas plantas que são sabidamente tóxicas, que não podem ser dadas também, tá? Pterídeo aquilino, samambaia, copo de leite, enfim, algumas outras. Então, a gente sempre tem que manter um ambiente onde esse animal vive com cuidado para que ela não faça ingestão de algumas plantas que podem ser tóxicas, plantas ornamentais, porque eles vão comer mesmo, vão pelo menos provar, tá? Existem algumas outras também que eu não me recordo, é uma infinidade muito grande, mas sim, é uma das coisas que vocês têm que investigar quando vocês receberam o animal e uma das suspeitas foi intoxicação. A próxima pergunta é da Carol. Ela perguntou: pelos suínos em geral terem muita semelhança com humanos, você acredita que tê-los como pets pode predispor alguma zoonose? Boa pergunta também. Na verdade, não é uma semelhança genética, né? Então, assim, é uma semelhança de características de tecido, né? Físico mesmo, muito mais físico do que de característica genética, tá? Mas não existe nem nada que tenha uma transmissão tão preocupante nesse sentido, tá? Especialmente nos animais mantidos como pet. Então, a preocupação principal que se deve ter são os parasitas. Então, a gente atendeu o porco com giardia, e a giardia, obviamente, ela pode se contaminar de um suíno para uma pessoa e vice-versa, mas aí é o mesmo risco que a gente corre com outras espécies também, tá? Não me recordo, pelo menos, de nada que seja tão específico que traga uma zoonose preocupante assim para a gente. Outra pergunta da Carol: quando eles se reproduzem, o número de filhotes é semelhante ao de suínos de produção? É um pouquinho menor, tá? Não chega a dar aqueles 18, 20, 22 que às vezes a gente chega a ver, não. Tá? Eles dão números menores, menos da metade, na verdade, porque justamente pelo próprio tamanho do indivíduo, tá? Mas isso depende muito da genética, existem vários fatores que interferem, aí um criador vai saber te passar isso muito melhor, e aquilo que eu mencionei, né? Um criador responsável, quem tiver interesse, eu conheço uma pessoa aqui em Brasília, mas muito cuidado, porque para vender um mini pig dizendo que é mini é facinho, já o mini pig virou um big pig de 300 quilos dentro da sua casa, tá? Então, cuidado. Outra pergunta da Kathleen, ela perguntou: qual seria o tamanho ideal para o recinto deles? Seria adequado manter solto no quintal, por exemplo, e durante a noite colocar em um lugar mais restrito? Sim, o ideal é que eles tenham bastante espaço, porque, como eu falei, são animais extremamente inteligentes. Então,
se a gente mantê-los num ambiente restrito, eles facilmente ficarão entediados, eles facilmente vão buscar a comida como um refúgio psicológico, igualzinho a gente na pandemia, cara. A gente, no ambiente restrito, o que a gente fazia? Comia, assistia Netflix e dormia, né? Então, basicamente a mesma coisa para eles. Imagina um animal com um grau de inteligência muito grande num ambiente restrito. Então, eles precisam de treinamento, eles precisam de um certo tipo de interação. Vocês viram nos vídeos aí que eles são capazes de aprender comandos facilmente. Então, extrapolando isso para outras espécies como nós mesmos, isso pode trazer malefícios muito grandes, uma restrição de espaço. Desde que, claro, que você nesse ambiente, nesse quintal, ou nesse, enfim, o que quer que seja, nesse espaço da sua casa, você tem um controle e um mínimo de resistência para que ele não quebre nada, não derrube nada, nem coma o que não deve, né? Partindo desse pressuposto, é tranquilo mantê-los no ambiente maior possível. Ótimo. Uma pergunta da Mila Roberta, ela perguntou como funciona a realização de demais exames nesses animais, quando necessário, como uma ultrassonografia ou radiografia, por exemplo. Precisa de sedação? Boa pergunta. Às vezes sim, tá? Então, como, por exemplo, se for um exame mais complexo, como uma tomografia, obviamente precisa de sedação. Dependendo da toma, esse animal nem cabe na tomografia também, né? Então é importante lembrar disso. Para exames mais simples, como uma radiografia, eu nunca precisei sedar, mas se for uma análise muito complexa, existe uma fração de segundos ali que a gente consegue manter esse animal 100% quieto, né? Então, dependendo do nosso objetivo, dá para lançar a mão da contenção física. Hoje em dia, a gente sabe que existe o raio-x móvel, então dá para o raio-x ir até a casa do cliente também, do paciente, e dependendo da situação, ele já está em decúbito, como vocês viram a imagem do guru, né? Então, dá para eu posicionar a placa ali, dependendo da situação. Se não, a gente tem que lançar a mão da sedação mesmo, e aí é interessante que tenha um profissional anestesista ou alguém com experiência ali para evitar qualquer tipo de estresse, tá? Então, dependendo do exame, é necessário sim a sedação, mas vai depender de um N fatores, né? Tamanho do animal, local, objetivo do exame, então isso varia bastante. A Stephanie está perguntando se é possível que mais de um possa conviver juntos, ou a disputa por território entre machos, por exemplo. Tá, primeiro eu queria só fazer um adendo. Caraca, vocês estão muito tecnológicos, cara. Eu adorei essa barrinha, tem entrada. Porra, muito legal. Parabéns aí, galera. Gostei. Bom, a disputa sim, tá? Especialmente entre machos, né? Vocês já devem ter ouvido a expressão, né? Para quem já teve sobre os cachaços, que são os machos alfas aí, que são animais enormes, com produção de testosterona enorme. Acabei não mencionando na palestra também, mas é interessantíssimo a castração, tanto de macho quanto de fêmea, beleza? Interessantíssimo, só que aí vocês podem falar comigo, tá? Na castração de fêmea também, né? De macho, a gente faz um precinho especial, mas pode-se e deve-se castrar tanto o macho quanto a fêmea, mas especialmente o macho. Quando o macho atinge a maturidade sexual, eles começam a ejacular em vários lugares da casa, emitir alguns cheiros ali pela própria região peniana, tem algumas glândulas secretoras que são bastante desagradáveis, começam a marcar território em tudo que vem. Então, a castração é muito interessante. Das fêmeas, depois do primeiro cio, tá? E dos machos ali, perto de 8 meses, mais ou menos. Acho que esse vai ser o tempo que a gente vai ter por hoje, que a gente vai ter que encerrar já está quase na hora da próxima palestra. Mas eu queria, de novo, Matheus, agradecer pelo seu tempo, sua disponibilidade. Vai passar uns elogios também na tela. Agradecer o seu tempo. E foi muito boa a palestra, como estão falando, muito esclarecedora para muita gente, eu tenho certeza. Queria agradecer. Show, valeu, Giovana. Obrigado, Giovana, Ingrid, o Thiago, o pessoal da organização aí da UNB. Obrigado pelo carinho a todos. Tem as nossas redes sociais, podem perguntar lá quem teve mais dúvida ou não teve tempo. E estou à disposição para qualquer dúvida. Venham conhecer a gente e acompanhe as nossas redes sociais, que a gente sempre mantém tudo atualizado lá, beleza? Obrigado, pessoal. Valeu aí pelos elogios também. Até mais. Valeu. Obrigada, tchau.